Olá, a graça e a paz de Jesus nosso Senhor. Todos os anos, especialmente no período do Natal, ouvimos falar sobre os chamados Três Reis Magos, conhecidos pelo nome de Melquior, Baltazar e Gaspar. Mas a pergunta que precisamos fazer é simples e fundamental. Isso realmente está na Bíblia? Vamos analisar o relato bíblico com atenção. Os nomes Melquior, Baltazar e Gaspar são bíblicos? A primeira verdade é clara. A Bíblia não revela o nome de nenhum desses homens. Nenhum dos evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas ou João, menciona qualquer nome relacionado aos magos que visitaram Jesus. Esses nomes surgem apenas em tradições posteriores, muitos séculos depois do nascimento de Jesus Cristo. Ou seja, não são informações inspiradas e não fazem parte da revelação da Bíblia. E aqui nós precisamos ser firmes. Tradição não tem a mesma autoridade das Escrituras. A palavra de Deus, ela é suficiente e completa. 2 Timóteo 3,16, Paulo nos diz: toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça. Por isso, não podemos tratar tradições humanas como se fossem verdades bíblicas. Segunda verdade, será que eles eram reis? A segunda verdade demonstra outro mito popular. A Bíblia não diz que eles eram reis. O texto bíblico afirma, em Mateus 2,1: tendo Jesus nascido em Belém da Judéia, nos dias do rei Herodes, eis que vieram uns magos do Oriente a Jerusalém. O termo usado é magos e não reis. Esses homens eram muito provavelmente estudiosos, sábios do Oriente, especialistas na observação dos astros, algo mais próximo à astronomia e não à astrologia mística moderna que temos hoje. Nada no texto indica que eles eram governantes de reinos. É possível que fossem funcionários de reis ou conselheiros ou homens de grande influência. Certamente eles tinham bastante recurso, pois uma viagem longa como aquela exigia muito dinheiro e estrutura, mas afirmar que eram reis vai além do que a Bíblia nos ensina. A terceira verdade é: eles eram realmente três magos? A terceira verdade é sobre o número, né? A Bíblia não diz que eram três. O texto afirma apenas: vieram uns magos do Oriente, segundo Mateus, capítulo 2, versículo 1. Sabemos que eram mais de um, mas não sabemos quantos. A ideia de três magos surgiu por causa dos três presentes oferecidos a Jesus. Mateus 2,11 diz: abrindo os seus tesouros, entregaram-lhe suas ofertas, ouro, incenso e mirra. Mas o texto não diz que cada mago trouxe um presente. Essas ofertas podem muito bem ter sido dadas pela comitiva inteira e não de três indivíduos específicos. Portanto, o número 3 é uma dedução tradicional, mas não uma afirmação bíblica. Quarto, os magos visitaram Jesus na estribaria? Aqui está outro ponto muito importante. As cenas tradicionais do Natal costumam mostrar os magos ao lado dos pastores na estribaria no dia do nascimento de Jesus, mas isso não é bíblico. A Bíblia diz em Mateus 2,11: entrando na casa, viram um menino com Maria, sua mãe. Jesus não estava mais na manjedoura, mas estava em uma casa. Além disso, o texto chama de menino, que é paidion no grego, e não de um recém-nascido. Outro forte indício que o tempo já havia passado está na atitude de Herodes. Em Mateus 2,16 diz assim: Herodes mandou matar todos os meninos de Belém e de todos os seus arredores de 2 anos para baixo, conforme o tempo do qual com precisão se informara dos magos. Isso indica que já havia passado os meses, talvez até um ano, havia se passado desde o nascimento de Jesus. Quem visitou Jesus na estribaria foram os pastores, não foram os magos. Lucas 2,16 nos diz, primeiro Lucas 2, versículo 8, primeiro, depois o versículo 16. Versículo 8 diz o seguinte: havia naquela mesma região pastores que viviam nos campos e guardavam o seu rebanho durante as vigílias da noite. Versículo 16: foram apressadamente e acharam Maria e José e a criança deitada na manjedoura. Então nós vemos no texto bíblico que foram os pastores que encontraram Jesus deitado na manjedoura ali naquela estribaria. Quando os magos chegaram, já havia se passado mais de meses e Maria e José e o menino Jesus já estava crescendo e eles já moravam em uma casa. Concluindo, esse assunto nos ensina uma lição muito importante. Nem toda tradição é verdade bíblica. Algumas tradições podem parecer inofensivas, mas quando alteram o relato das Escrituras ou acrescentam informações que a Bíblia não ensina, precisam ser rejeitados. Jesus mesmo nos alertou em Mateus 15,9: em vão me adora, ensinando doutrinas que são preceitos de homens.
A nossa fé deve estar firmada somente na palavra de Deus, não em costumes populares ou histórias repetidas sem base bíblica. E nós possamos aprender, sim, a amar o Natal, mas com fidelidade à Escritura, exaltando não tradições, e sim Cristo, o verdadeiro Rei que nasceu para nos salvar. Que Deus abençoe a sua vida.